17 de dezembro, domingo. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo no canal no YouTube ou pelo site do Finance News. Meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar rapidamente o Ibovespa e também esses papéis aqui nessa sequência. Vale 3, Semin 3, Petri 4, Prio 3, Gerdau e Metalúrgica Gerdau. Eu peço desculpas a vocês que o vídeo de hoje vai ser bem breve em função de eu estar viajando, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo para compartilhar com vocês algumas questões com relação ao índice Bovespa e com relação a esses papéis que eu acabei de mencionar, tá? A gente faz um vídeo mais completo, na semana que vem eu também estarei viajando, então não sei se vou conseguir fazer o vídeo do próximo final de semana, que é ali o Natal, né? Mas se eu fizer eu faço um pouquinho mais completo, tá, pessoal? Com relação ao índice Bovespa, aqui no gráfico diário, observem comigo, o índice começa a fazer uma acumulação abaixo das médias. Percebam que as médias apontam para baixo, tanto a de 21 quanto a de 9 períodos. 21 essa linha mais forte, a de 9 essa linha roxa mais fraca. E o índice ele monta, na minha opinião, já uma acumulação aqui no fundo. A acumulação abaixo das médias, isso é negativo, né? Observem que o volume ele aumenta ligeiramente, na quinta e na sexta-feira aumentou, com o índice acumulado, né, mas com uma tendência muito clara de baixa, essa tendência que começou ali em novembro, tá? Olha aqui, ó, tá? Se o índice continuar caindo, pessoal, onde é que o índice encontra aqui possíveis suportes de curto prazo, tá? Suportes imediatos. 101.678 nesse fundo, né? Depois, se nós dermos um zoom aqui no gráfico, a gente vai ver que lá em maio houve um fundo nessa região aqui dos 100 mil pontos, desculpem, 102.415 pontos, foi um fundo, né? Então nós estamos praticamente no mesmo nível. E se nós dermos um zoom um pouquinho maior no gráfico, a gente vai ver que teve ali na faixa dos 100 mil pontos, 100.900 pontos, lá em janeiro deste ano e no mês de novembro de 2021, também nessa região dos 100 mil pontos, um nível de suporte. É por isso que a gente trabalha como suporte imediato, ou seja, se o índice continuar caindo, ele tem uma probabilidade maior de parar por ali no curto prazo, tá? Já já olho com vocês o gráfico semanal do índice Bovespa, onde a gente vai tentar ali estimar probabilidades de fundos se continuar caindo nas próximas semanas, bem mais lá embaixo. Se o índice subir no gráfico diário, resistência imediata 105.400 pontos, aqui perto da média de 9 períodos, depois aqui na média de 21, 108.100 pontos por aqui, ó, também é um ponto de suporte, tá? Vamos olhar agora o semanal. Gente, no semanal a gente observa aqui, ó, perna de baixa, teste de topo, onda 3 para baixo. Essa onda 3 para baixo, ela tende a se expandir do tamanho da onda 1. Isso levaria os preços para onde? Vamos usar aqui a ferramenta de Fibonacci, é uma metodologia que muita gente usa para tentar estimar a probabilidade de onde seria o fundo, né, do índice Bovespa no semanal, olhando um horizonte de tempo um pouquinho mais longo. Onde é que a gente encontra aqui o, o índice? Né? Lá na casa dos 101 mil pontos. Ó. Então, essa faixa 101 mil pontos, 100 mil pontos, é um suporte bem importante, tá, pessoal? Para quem não gosta de olhar Fibonacci, nós temos aqui o outro recurso, que é olhar para a esquerda do gráfico e identificar aqui ó, possíveis níveis, topos, né, que foram quando o índice volta a cair, vira ponto de suporte. Tá? Então nós temos a região ali dos 101.800 pontos, nós temos 99.764 pontos e nós temos 95 mil pontos. 95 mil pontos é um fundo bem relevante que foi de aquele fundo ali deixado em julho deste ano, né? Tá? Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico.
Se o índice continuar caindo um pouco mais, pessoal, nós temos fundos lá de novembro de 2020, né? Essa faixa aqui, ó, ali na região dos 93 mil pontos. Também são possíveis regiões que, caso o índice Bovespa continue caindo, ele pode buscar. Como é que a gente vai observar se o índice vai inverter essa tendência aqui, né? Bom, devido a questões políticas, transição, as medidas que foram adotadas, risco fiscal, PEC da transição, tudo isso fez o índice cair com força. Agora, no gráfico, a gente vai identificar quando o índice deixar um martelo num fundo ou um maroboso. Tá? O que é um maroboso? É um candle, né, de forte, alta, tá? Que não tem sombras, tipo parecido com esse candle aqui. Ó. Tá? Isso aqui seria um sinal no gráfico de que ele poderá ter esgotado a força vendedora começa a perder, né, a intensidade e aí os compradores começam a ganhar força. Tá? Caiu bastante, mas mesmo assim a gente não vê sinal à vista de uma reversão, nem no gráfico diário, nem no semanal do índice Bovespa. No entanto, é importante ficar atento a esses possíveis pontos de reversão, né? Um maroboso ou um martelo num fundo. Quero ver com vocês o gráfico da Vale, Vale 3. No semanal, gente, tem que tomar cuidado para não comprar topo, tá? A Vale, depois de subir aí durante 3 semanas, ela deixou fez uma semana de realização, né? E agora, gente, o que a gente espera? A Vale, a gente espera que ela, vamos só dar uma limpada aqui nesse gráfico. A Vale, a gente, para quem não está no trade, né, e gostaria de entrar, para quem, né, o ideal é que a Vale continuasse realizando aqui ou no tempo, andando de lado lá em cima, ou fazendo uma queda. Até onde? 8,4 com 69, ou até essa faixa aqui de 8,2 com 71, topos rompidos, né? Ou até essa faixa aqui de 7,9 com 73, 7,9 com 60, aqui na média de 21. São níveis que, se o papel vier e voltar a subir, pode-se avaliar uma entrada. Tá? Vejam que as médias apontam para cima, o gráfico está bonito, né? Fundos cada vez mais altos, uma clara tendência de alta iniciada ali em agosto deste ano. Tá? Tem que cuidar o minério na China, né? A situação lá da Covid ela vem se tornando um pouco mais grave, mas mesmo assim as medidas de flexibilização fizeram com que o minério reagisse e isso foi positivo para a Vale. Tá? Vamos dar uma olhadinha no diário. No gráfico diário, a Vale praticamente consolidando no topo. Tocou na média de 21, vejam que isso não acontecia desde novembro. Tá? Tocou na média, a média é um ponto de suporte, né? Encontrou suporte em 8,4 com 33. Tá? Quanto mais tempo fica andando de lado aqui, melhor. Para quem não entrar, poder avaliar uma entrada, mas aí a entrada tem que ser se e somente se o papel rompeu 8,9 com 37, na minha opinião, se romper esse topo. Tá? Bom, sobre a Vale é isso. Uma palavrinha sobre a Semin, CSN Mineração, também do setor aí de mineração, né? Na minha opinião, esse papel só vale compra agora se romper 4,09 com volume crescente ou alto e não pode ser naquele horário entre 10 e 11, tá? Tem que ser num horário que tenha mais volume no mercado. E se comprar ali, gente, quer dizer, se o papel romper esse nível aqui de 4,09, 4,10, né? Ele tem alvos bem interessantes para cima, 4,24, um alvo de curto prazo no diário, depois 4,43, depois 4,66, depois quem sabe lá 4,81 e 4,88, quase perto dos R$ 5. Tá? No momento o papel está praticamente lateralizado e encontra suporte imediato na média móvel de 21, 3,75. Ok? No gráfico semanal, a gente falava isso na semana que passou, né? O papel monta ali uma onda 3, faz aqui um pullback, né? É uma queda aí de 5% na semana. Vamos ver se volta a subir e se rompe aquele nível de 4,09, 4,10. As médias apontam para cima. Pela primeira vez o papel cruza para cima da média de 21.
desde o mês de... Não, isso não acontecia desde janeiro, tá? Então ele é um gráfico bom, mas agora ele precisa mostrar força compradora, tá? Então vamos ver se ele volta a subir com volume alto ou crescente. Quero ver com vocês também o gráfico da Petri 4, Petrobras. Petrobras, gente, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Se a Petrobras continuar caindo, muita gente perguntando qual é o fundo, né? Olha, no curto prazo, olhando aí as próximas semanas, os próximos meses, a gente pode estimar como fundo, usando a metodologia de Fibonacci, isso aqui, ó, possível fundo, né, gente? A Fibonacci não é para adivinhar o futuro, mas para estimar a probabilidade. 15,44, região dos R$ 15. Por quê? O Fibonacci, a gente sabe que, de acordo com a teoria, né, se a Petrobras continuar caindo, forma aqui para baixo uma onda 3, uma perna de baixo do tamanho dessa perna de baixo da onda 1, pelo menos 100%. Então isso dá lá em R$ 15, é um possível alvo caso o papel continue caindo. Quem opera na venda já fez uma operação short aqui iniciada ali na faixa, na minha opinião, né? Em 22 com 21 por ali, tá? Por quê? Porque aqui foi o timing da operação. Quem não entrou agora fica um pouco complicado, tá? Vejam que o volume aumenta fortemente, o papel cai, clara tendência de baixo do papel, né? A região aqui de 24,70 é um ponto de resistência caso o papel volte a subir, 25,58 e na média de 21, 26,69. No gráfico diário, tendência clara de baixa. O papel, se fizer aqui um repique, já encontra resistência em 22,63. Se romper essa região ali do repique, quer dizer, se romper essa região ali que eu mencionei como resistência, 23,28 é o próximo nível de suporte e o outro nas médias, 23,62 e 24,11, tá? Perdendo 20,80, papel segue com a sua trajetória de baixa, né? E tem como possível suporte a próxima parada, na minha opinião, 19,54 aqui no gráfico diário, 19,54 e depois quem sabe 18,58, que são esses fundos aqui, ó, tá, deixados ali no mês de junho. Quero ver PRIO também com vocês. A PRIO, gente, no gráfico diário, observem que papel sobe e agora nos últimos pregões ele fez aí uma realização curta, está fazendo um teste de fundo, né? Qual fundo? Esse fundo aqui, ó. Então o que nós temos que observar? Se o papel após testar o fundo, se ele vai subir e romper 36,62. 36,62 é um possível ponto de compra caso o papel volte a subir, com volume crescendo, dando condições para aquela compra lá, dando sustentação, né? Tá? Se aqui estiver rompendo e o volume caindo, desconfiem porque isso é uma divergência no gráfico. Pontos de suporte: 35,11, suporte de curtíssimo prazo, depois 34,55. Tá? Esse fundo aqui é um ponto de suporte? Sim, 32,23. O papel tem uma linha de tendência, para quem gosta de traçar linhas no gráfico, né? O papel tem uma linha de tendência aqui, ó, que tem que romper, né? Olha aqui, essa faixa aqui de 36,07 é um ponto de resistência dada pela linha de tendência que tem que ser rompida, tá? Lá no gráfico de semanal da PRIO, da PetroRio, a gente observa que o papel vem fazendo uma realização, depois de tocar lá na faixa dos 39,28, vem realizando, e se continuar caindo aqui 32,25 e o próximo ponto ali em 30,85, que é a média. Para quem não entrou e gostaria de comprar a PRIO como alternativa à Petrobras, de repente a média aqui de 21 é um ponto que pode ser avaliado uma entrada no papel, tá? Claro, olhando a condição geral do mercado, né? Vamos encerrar o nosso estudo vendo Gerdau GGBR4 no gráfico diário, lateralizada, normal,
depois de uma subida enorme ali de junho, de janeiro, de setembro para cá, né? O papel disparou, tá? É uma correção no tempo, no topo. Isso é importante. Esse volume aqui aumenta com o papel caindo, tá? Sugere um ligeiro aumento da força vendedora aí no papel. Tem que ficar um pouquinho atento. O papel está segurando uma região de suporte, a média ali de 30, né? 30 com 18 é um ponto de suporte. O papel não tocava na média de 21 desde o começo de novembro. Então tem que ficar atento, né, gente? A condição geral do mercado não está boa e os papéis que subiram muito tendem a realizar um pouquinho. Lá no semanal a gente observa que o papel tem condições de uma queda um pouquinho maior, tá? Então, para quem não está no trade, teria que observar se o papel vier até onde? 28,76, a Gerdau no gráfico semanal, e depois ali 28,10. 28,10 é a média móvel de 9 períodos, e são esses topos aqui, ó, que agora são níveis de suporte. Então aqui seria um ponto interessante se ele caísse até 28,10 e voltasse a subir. Então vejam que no gráfico semanal ainda tem espaço para cair. Quem comprar agora assume um pouco mais de risco. Eu não vejo entrada neste momento. Tá? Tem que esperar o papel fazer essa correção aqui no gráfico diário. Vejam que no gráfico diário ele está ali numa região ali importante, né? Que se perder isso aqui, a próxima parada no diário 29,66, tá? Tem que cuidar para não perder o suporte da média de 21. Então não vejo entrada, acho que é mais para observar é interessante. Igual 4, papel muito parecido, né? Fechou abaixo da média de 21, fez uma lateralização bem importante, uma correção no tempo, mas observem que mesmo após essa correção no tempo, lá no semanal, o papel ainda não dá condições de entrada, porque está longe um pouquinho da média, né? Preço aqui em 13,21, a média de 9, que é a mais próxima, 12,44. Então comprar agora você assume um risco aí de quanto? Em torno aqui de 6%, né? É um risco grande, o ideal é comprar na média, né? Então não custa esperar o papel ou realizar um aqui no tempo, para dar tempo da média encontrar o preço, ou o papel cair, recuar até esse nível aqui de 12,46. A gente sempre quer comprar mais barato, de repente 12,07, melhor ainda, se retornar até esses níveis de suporte e voltar a subir, aí pode ser avaliada uma entrada, né? Aos lotes, ou o rompimento lá em cima 13,96, né? Com um volume crescente, aí também dá para avaliar uma entrada, né, pessoal? Enfim, a condição geral do mercado ela é de muita volatilidade em função de um cenário incerto, principalmente fiscal. Então, todo cuidado é pouco. Nós temos uma queda no volume das operações, final de ano chegando, né? E o mercado muito atento a notícias, né, pessoal? Principalmente aqui no ambiente doméstico, tá? Gente, desculpa então fazer o vídeo hoje muito curto, mas é isso. E nos vemos no próximo domingo. Qualquer dúvida que tiverem, podem me escrever aí no canal no YouTube. Certo? Uma ótima semana a todos vocês. E vamos ver se nós nos vemos no próximo fim de semana. Até lá.